Hello, guys. Now let's see the verb to be. Então, agora nós vamos ver aí o verb to be. I know, I know. Eu sei que vocês já cansaram de ver na escola, mas talvez alguns de vocês nunca tenham aprendido muito bem, ou simplesmente esqueceram, porque se você fica sem praticar, acaba esquecendo. Então, é sempre bom dar uma revisada, ou simplesmente se vocês nunca viram, né? Se realmente nunca aprenderam. Então, basicamente, em português, nós temos aí dois verbos, né? A gente tem o ser ou estar para falar desses sentidos, né? Então, eu sou alguma coisa, né? Ou ele é alguma coisa, ou eu estou de algum jeito, ou eu estou em algum lugar. Então, a gente tem dois verbos. Em inglês, eles vão usar o verb to be para falar desses dois verbos, tá? Para representar esses dois sentidos. Então, vai ser usado para descrever quem ou o que você é, então, referente a profissões, família ou características, né? Então, I am a teacher, eu sou uma professora. He is my father, ele é meu pai. Ou amigos também, né? Ela é minha amiga, she is my friend. Ou então é amigo do meu primo. Ou características de modo geral, né? Então, she is pretty, ela é bonita. He's rich, ele é rico. Então, rico, pobre, né? Bonito, feio. Até para coisas também, tá? Então, a gente também vai usar para descrever coisas. Então, se o carro is old, né? The car is old, is white. Então, o carro é velho, é branco. Então, cores, tamanhos, né? Formas. Então, características de modo geral para coisas ou pessoas. Então, para falar que alguém é, né, alguém ou alguma coisa é alguma coisa, nós vamos usar aí o verbo to be. Também para descrever onde ou como você está. Então, I am at work, eu estou no trabalho. We are at school, nós estamos na escola. Então, para falar aí, né, aonde a pessoa está, ou alguma coisa também. E emoções. Então, I am hungry, eu estou faminta. They are tired, eles estão cansados. He is busy, ele está ocupado. Então, para falar um estado, né, uma emoção que a pessoa está. E também vai ser usado para falar a idade em inglês, porque em português nós usamos o verbo have, e isso é um exemplo legal, porque é sempre importante ressaltar que em inglês é uma outra forma de pensar e de se expressar. Então, por isso que nem sempre a tradução dá certo. Então, em português, nós usamos o have, né? I have tantos, eu tenho tantos anos, a gente fala. Mas em inglês, nesse caso, nós não vamos usar o have. Então, eles usam o verbo to be para falar a idade. Então, é como se eles falassem, eu sou tantos anos velho. Inclusive, eles perguntam, how old are you? Que seria, quão velho é você? E aí eles respondem, eu sou tantos anos velho. Então, novamente, uma outra forma de pensar, de se expressar, não traduzam ao pé da letra, nós vamos adaptar, né, para a nossa forma de falar. Mas, basicamente, então, lembrar de sempre conjugar aí o verbo to be para falar a idade. Então, I am 30 years old. Eu sou 30 anos, né? Basicamente isso. Ou então, he is 30 years. Ele é 30 anos. We are 50 years old. Então, nós somos 50 anos. Então, eles vão falar assim. Então, aqui, a estrutura em si do verbo to be. Então, novamente, aqui tem os pronomes, tá? I, you, he, she, it, né? Que seria eu, você, ele, ela, o it para coisas, nós, vocês, eles ou elas. Então, se vocês precisarem, se ainda não conhecem, ou precisarem rever, vejam a aula aí de pronomes, tá? De pronomes pessoais, que eu explico aqui com mais detalhes, né? Até porque nós vamos usar com outros verbos também. Agora perceba que de vermelho é o verbo to be em si, tá? Então, I é o pronome. Am vai ser o verbo to be. Sou ou estou. You are, você é ou está. He is, ele é ou ele está. Né? She is, ela é ou está. O it, que é usado para animais, lugares, situações de modo geral, é ou está. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou estão. E they are, eles são ou eles estão. Vocês têm a tradução aqui para acompanhar. O it is, né? Que então, o it, na verdade, o pronome it, que é usado para coisas, caso também vocês não conheçam ou estejam em dúvida, vejam também a aula do pronome it, que eu explico com detalhes como utilizar, porque nós não temos no português e eu sei que pode ser confuso ou estranho para quem não conhece, né? Vocês se acostumam com o sentido em inglês.
Então, basicamente isso. Aqui vocês têm também a forma contraída, né, the contracted form, a forma abreviada, em que o som muda, tá? Então, vocês vão repetir aqui comigo. Percebam que o som muda e não tenham receio disso, tá? Não muda o sentido, então aqui I'm, your também vai significar eu sou, estou, você é, você está, então é a mesma coisa, só que eles vão falar de uma forma mais curta, mais abreviada, né? Então é muito mais utilizado, principalmente no falar, principalmente de forma mais coloquial, mais informal, é muito mais utilizado. Mas assim, os dois estão gramaticalmente corretos, vocês podem usar tranquilamente. Agora vão repetindo aqui comigo. Novamente também, que aqui é forma afirmativa, tá? Então, eu estou falando, né? Sim, eu sou, etc, né? Então, estou afirmando para frases positivas. E também, vocês podem usar aqui para responder, formar, né? Respostas curtas. Ou seja, are you happy? É você feliz? Eu posso falar, yes, I am. Sim, eu sou, né? Ele é um pai? Né? Yes, he is. Sim, ele é, né? Ela está no trabalho? Então, yes, she is. Sim, ela está. Então, vocês não precisam falar, né? She is at work. He is a father. Vocês podem simplesmente usar aqui para formar respostas curtas, tá? Então, vamos lá, vamos repetindo comigo. Podem depois pausar o vídeo, voltar quantas vezes precisar. É bom vocês repetirem algumas vezes para realmente se acostumarem. Então, vamos lá. I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Então, novamente, se precisar, pausem, voltem o vídeo para irem repetindo. Percebam também, ó, que você é ou está, you are, né? Mas pode representar você é ou você está, ou vocês são ou estão. E ele fica igual, né? Vai ser you are para os dois sentidos. Então, vocês vão perceber pelo contexto da frase se é um plural ou não. Ou muitas vezes nem dá para saber, né? Dependendo da frase, meio que os dois sentidos estão certos. Vocês vão entendendo com o tempo. Agora, aqui então, a negativa também pode ser usado para formar respostas curtas, né? Então, are you happy? No, I'm not. Não, eu não sou. Né? Is he a father? No, he's not. Or no, he isn't. Não, ele não é. Então, aqui vocês têm aí 3 formas possíveis de fazer a negativa, basicamente, né? Falar eu não sou, não estou, você não é, você não está, e assim por diante. Mas vocês percebam aí que tem 3 formas, tá? Então, tem a forma mais completa, né? I am not, you are not, he is not. Mas tem 2 formas aí de vocês abreviarem, que é muito mais comum eles utilizarem, né? Então, ou eles vão falar you're not, então percebam aí que o are tá abreviado, né? Às vezes eu falar you are, you're not, aí eu coloco not na frente. Ou então eu substituo are not por aren't, tá? Então, uma forma aí de abreviar, então percebam que o not está aí dentro, né? Então, aren't, eu quero dizer are not. Ou isn't, quer dizer is not. Se caso vocês também fiquem em dúvida de como escrever, porque parece que não, mas na hora de escrever a gente confunde, gravem isso daqui, N-T, N-T. Então, vocês vão escrever is, N-T, are, N-T. Daí vai formar o isn't ou aren't. Alright, então vocês também vão repetindo aí comigo, se precisar pausem, voltem o vídeo, é ideal que vocês repitam algumas vezes também. Tenham paciência para repetição, pessoal. Então, vamos lá. I am not, I'm not. Ou então o tal do ain't, I ain't, que pode até ser usado para substituir o am not. É interessante que vocês aprenderem, mas em alguns casos, de modo muito informal, basicamente uma gíria, vocês podem usar para substituir aí todos os outros, né? You ain't, he ain't, we ain't, mas não é recomendado que utilizem em ambientes formais, principalmente empresarial, né? Você está falando com o cliente, alguma coisa assim, fica muito feio. Eu, particularmente, eu não gosto de utilizar, eu acho que soa estranho, eu acho que fica feio falar. Mas, em alguns casos, assim, alguns filmes, músicas, de modo bem informal, podem ser que vocês vejam por aí. Então, vamos lá. I am not, I'm not, I ain't. Mas eu prefiro I am not. You are not,
you're not, you aren't. He is not, he is not. Ó, percebam, he is not, he isn't. She is not, she is not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we are not, we aren't. You are not, you're not, you aren't. They are not, they're not, they aren't. Então, novamente, podem pausar, voltar quantas vezes necessário. E agora, as questions. Então, ó, pessoal, nas questions, em inglês, nós vamos colocar o verbo na frente, tá? Ou seja, como se eles perguntassem, sou eu, estou eu, é você, está você, é ele, está ele, e assim por diante. Fica muito claro que é uma pergunta, né? No português, a gente só percebe pela entonação, né? Você é feliz? Você é feliz? A gente percebe pela entonação, mas a estrutura é igual. Agora, em inglês, não. Eles têm essa diferença para ficar bem claro, né? Essa diferença técnica, para deixar claro que é uma pergunta. Mas, aqui, pessoal, chega nessa hora, é normal vocês bugarem um pouquinho, tá? Parece que não, mas na hora de praticar, na hora de formar frases, é na hora da pergunta que a gente embola um pouquinho mais, porque é o contrário. Então, eu recomendo que vocês repitam comigo várias vezes essa tabelinha, para vocês se acostumarem como soa. Em vez de vocês ficarem fazendo cálculo, né, da tabela, lembrar que pro I eu uso am, aí na pergunta vai ser o contrário, então vai ficar am I. Então, em vez de ficar fazendo conta, o ideal é que vocês se acostumem como soa. Am I. Se acostumem com esse som, tá? Que vai te ajudar também, vai ficar muito mais fácil para formar perguntas. E vocês têm aqui duas formas de fazer pergunta negativa, que é basicamente uma pergunta retórica, digamos, né? Você não é isso? Ele não é aquilo? Né? Então, tem duas formas de colocar aí. Então, vocês podem colocar am I not? Are you not? Então, vocês vão colocar o not aí depois do pronome. Ou então, vocês vão colocar já a negativa na frente, né? O abreviado. Então, podem usar o ain't, como eu tinha comentado, né? Então, ain't I? Ou então, aren't you? Isn't he? Então, vocês vão colocar aí na frente, aí também não vai colocar o not, né? Que já está incluso aqui. Então, alright. Então, vamos repetindo aí comigo. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, essa tabelinha aqui é ideal que vocês repitam várias vezes, tá? Que essa é a principal, né? E aí as perguntas negativas. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Are they not? Ou então, ain't I? Aren't you? Isn't he? Isn't she? Isn't it? Percebam que aqui vai ficar, ó, isn't it? Eu meio que vou comer esse T aqui, tá? Então vai ficar, isn't it? Aren't we? Aren't you? Aren't they? Então, eu sei que pode ser um pouquinho difícil, talvez para alguns. Podem pausar o vídeo, voltem quantas vezes precisarem. Tentem copiar, apesar de vocês verem escrito, tentem imitar, copiar o som o mais parecido possível. Foquem no som. Percebam que eu vou falar, ó, aren't you? Eu vou colar o T no you, né? Aren't you? Aren't they? Então, aqui é como se tivesse um T só, né? Aren't they? Fica uma palavra só. Então, imitem esse som o mais parecido possível. And that's it, guys. Essa é a estrutura em si. Agora, para vocês praticarem, eu vou pedir que vocês deem um pause agora, deem um pause nesse slide, e tentem preencher. Então, vocês vão tentar preencher aqui a forma completa, a forma abreviada de afirmativa, negativa e pergunta para cada pronome. Então, deem um minutinho, se possível, escrever na mão, fica melhor ainda, para vocês praticarem. Agora eu vou, então, pausem, tá? E agora eu vou colocar as answers para vocês poderem conferir depois, ok? Mas tentem fazer sem olhar as answers primeiro, né? Então, vamos lá. Então, essa aqui é o gabarito, né? São as answers. Então, novamente, voltem em branco, tentem preencher sozinhos, depois vocês conferem aqui as answers, tá? Também é interessante vocês lerem essas frases em voz alta, para vocês também praticarem e se acostumarem, né?
Então, basicamente aqui, né? I am a teacher, I am a teacher. I am not a teacher, I'm not a teacher. Am I a teacher? Ou então, am I not a teacher? Ou ain't I a teacher? As perguntas negativas, né? You are a student, you're a student. You are not a student, you aren't a student. Ou então, you're not a student. Are you a student? Aren't you a student? Are you not a student? Mas façam aqui o básico para vocês praticarem, né? Agora, mesma coisa, pausem, tentem completar sozinhos, e aí depois vocês conferem as answers. Então, vamos lá. Vamos lá. He is 40 years old. He is 40 years old. He is not 40 years old. He isn't 40 years old. He is not 40 years old. Is he 40 years old? Is he not 40 years old? Isn't he 40 years old? She is at school. She's at school. She is not at school. She isn't at school. Or she's not at school. Is she at school? Is she not at school? Isn't she at school? Percebam que eu estou acrescentando aqui um pouco a mais, sem estar escrito, mas pelo menos para vocês ouvirem, ou é interessante vocês até tentarem escrever também o que eu estou falando. As perguntas, aqui é outra forma de abreviar, né? He's not, she's not, ou as perguntas negativas, né? Isn't he, is he not, isn't he, is she not, isn't she. Então, é interessante também vocês anotarem. The same thing, então agora a mesma coisa, pausem, tentem completar. E agora sim conferir, né? It is not, it's, it is a big city, it's a big city, it is not a big city, it isn't a big city, or it's not a big city. Is it a big city? Is it not a big city? Isn't it a big city? Aí agora com we, né? We are a happy family, we're a happy family. We are not a happy family. We aren't a happy family. Ou então, we are not a happy family. Are we a happy family? Are we not a happy family? Aren't we a happy family? And the last one, they are. Novamente, né, pessoal? Então, novamente, pausem, tentem completar sozinhos. Aí sim conferir, né? Então, they are good friends, they're good friends, they are not good friends, they aren't good friends, ou então, they're not good friends. Are they good friends? Are they not? Aren't they good friends? E agora aqui um exemplo de you no plural, né? Então, you are students, your students, you are not students, you aren't students, ou então you're not students. Are you students? Are you not students? Aren't you students? Então, é isso, guys. Eu sei que é muita informação de uma vez, parece que não, mas principalmente para quem ainda não conhece, ou para quem não lembrava quase nada, é muita informação de uma vez. Ou assim, uma coisa é vocês entenderem, né? Vocês entenderam a estrutura, entenderam as regras, mas, na verdade, através da prática. Então, o ideal é que vocês repitam a tabelinha várias vezes, criem frases para vocês realmente se acostumarem de forma automática. O ideal é que já venha na sua cabeça, né? I am I, I'm not, you are, you aren't, are you? Então, que já venha de forma automática para vocês. Então, é isso. Pratiquem, é repetição para que vocês realmente se acostumem a utilizar. É muito importante, vai estar sempre presente no inglês. Isso aqui é uma base, até para vocês também não confundirem com outros verbos. Então, isso aqui vocês precisam ter muito afiado. And that's it, guys. Qualquer dúvida é só chamar. Thank you and see you next class.